Ora viva, bem-vindos ao Despertar Debate, edição da terça-feira. Esperamos que todos estejam a passar da melhor maneira esta edição de 20 de outubro para o ano 2020, não é? Pode assistir-nos através das nossas plataformas. Estamos em direto pela Star Times, canal 114, em direto ainda pela TV Cabo, canal 12, em direto pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube, sim, pelo Facebook, Instagram e Star Times e TV Cabo. Portanto, é hábito todas as terças-feiras, a partir das 15h30, tem aqui o Despertar Debate e conta sempre com um painel de luxo. Temos aqui como nossos convidados habituais, António Muxanga, temos também Augusto Pelembe e ainda temos José Fole. E juntos vamos analisar alguns temas que marcaram ao longo da semana, isto é, da terça-feira da semana passada até esta terça-feira. Obviamente que diversos temas fizeram parte a nível social, político, desportivo e não só. E eu quero, antes de mais, pedir a si que participe, em particular do nosso Facebook. Pode deixar ficar a sua mensagem, pode deixar ficar o seu parecer com relação aos temas que nós vamos aqui hoje debater. Eu quero agora cumprimentar aqui o meu painel e, obviamente, de luxo. Vou começar mesmo por cumprimentar aqui o membro, portanto, do Partido. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Cumprimento também igualmente ao Augusto Pelembe, que tanto é membro do Movimento Democrático de Moçambique. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, deputado Muxanga, ao meu amigo José Fole e aos estimados telespectadores. Exato, José Fole. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Saudar aos colegas do painel, ao povo moçambicano, do Rovuma Maputo e do Zumba Índico, desejando muita saúde. Exato, obrigado pela vossa presença. Eu quero que ajudem-me aqui a trazermos esta informação. Vou pedir então ao Fole, segundo a recomendação dos nossos homens da regi, para que aproxime um bocadinho mais o microfone quando estiver a intervir. Vamos aqui debater 4 temas que destacamos para hoje. Em particular está aqui, tanto os Mambas, não é? Fecham estágio em Portugal, tanto com um saldo negativo, com resultado negativo. Iremos também falar sobre o assassinato do empresário Jay Ambe, que fora morto na passada terça-feira a tiros. Vamos falar também do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que decidiu dissolver as empresas MAM e também Proíndicos. Ainda vamos falar sobre a retoma das aulas da 10ª classe, que, portanto, aconteceu ontem, tanto a 10ª classe, assim como o nível 3 ou 3º ano da universidade. Vamos também falar dos 34 anos da morte de Samora Machel. Mas antes de abordarmos os temas, eu gostava de forma leve e rápida pedir aqui aos painelistas, e vou começar aqui com António Muxanga, se calhar tem algum tema em destaque que gostava, antes de mais, poder deixar ficar. Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida, saudar a todos os telespectadores desta nossa televisão, e apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram. E para começar, queria dizer que o meu tema da semana é o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, segundo a qual está a pedir aos americanos que lhe ajudem a trazer os búlgaros que ajudaram a defraudar a República de Moçambique. Quando a nossa Assembleia da República tentou ajudar a Procuradoria a criar expediente dilatório contra os americanos, eu teria chamado a atenção na altura sobre o futuro que era conhecido por Deus. Hoje, os moçambicanos precisam de apoio dos americanos, mas os moçambicanos recusaram entregar Manuel Changa em tempo útil. Então, o que é que podemos esperar disso? Então, eu queria chamar aqui a atenção para que não faça aos seus semelhantes o que não queres para ti. Portanto, é chegado o momento agora do governo moçambicano sentir e perceber que agiu mal ao dificultar o desejo dos americanos de precisar das pessoas envolvidas em dívidas ocultas, porque hoje, mais do que nunca, precisamos dos americanos para que nos ajudem a trazer as pessoas que nós achamos que são muito relevantes e nós recusamos pedidos americanos. Exato, obrigado, António Muxanga. Augusto Pelembe, qual é o tema que, portanto, elegeu? Bem, tem 2 pontos. O primeiro ponto é a situação que discutimos muito aqui nesse painel, a remoção dos vendedores ambulantes nas estradas da capital do país, de alguns municípios, em tempo de Covid-19. Eu alertava a situação de remover essas pessoas
sem primeiro os municípios terem feito um plano estratégico para a solução dos problemas dessa mesma população ou desses mesmos vendedores ambulantes. O que está a acontecer agora é que tudo voltou à mesma situação. Estou a falar do mercado de Zimpeto, estou a falar do Chipamanini, estou a falar da Baixa da cidade, embora de forma não aberta, mas está a acontecer o comércio informal. E isto me leva a repensar, será que os edis ou quem faz esse plano faz pensando no povo, está a pensar em si mesmo? Então, quero aproveitar as câmeras para alertar a sociedade que estamos a ter governantes que não pensam no futuro do povo, mas pensam em si mesmo, porque muitas das vezes tomam decisões no escritório sem primeiro descerem à base, fazer uma autoavaliação, uma avaliação real daquilo que está acontecendo no terreno e tomam decisões que no final das contas não resultam em nada. E está aí mais um exemplo claro da ineficácia de um plano sem futuro nenhum. Mas também o segundo ponto que eu tenho é lamentar o que está a acontecer. Tivemos há um mês atrás um trabalho em Inhambane, onde fomos bloqueados politicamente porque pagamos algumas instâncias hoteleiras para fazer uma atividade política e infelizmente na última hora receberam ordens superiores de quem não sei e nos devolveram os valores, não permitiram que nós fizéssemos o trabalho político. Mas o mais agravante aconteceu esta semana em Funha Louro, onde o nosso delegado político ia fazer o trabalho lá, foi bloqueado, vandalizaram a viatura, partiram os vidros. E quando ele foi dar queixa à polícia, o chefe das operações de Funha Louro diz que vocês, quando entrarem aqui, têm que avisar. Ou seja, para fazermos trabalhos políticos temos que avisar a polícia. Já não chegou a perceber. E ele dizia que já sabia que o MDM estaria lá e por vias de uma organização do Partido Frelimo, o JM, que já estava à espera da delegação do MDM. Então, estamos numa situação em que estamos a falar de paz, reconciliação, mas no final das contas o fruto é esse: vandalização, traumatizar as pessoas que vão fazer o trabalho político. Eu não sei o que... Era mesmo para dar uma nota introdutória mesmo? Sim, mas é uma preocupação muito grande, porque se for, eu sempre bato nessa tecla. Enquanto não houver essa liberdade propalada mesmo pela Constituição da República, os nossos direitos serem impedidos de nós exercermos, vai acontecer o que está a acontecer com os nhongos e os outros, que não tendo esse caminho da democracia para expor e transmitir aquilo que eles pensam, vão usar sempre uma via que é esta que estão a usar. Exato. Então, obrigado. espero eu que quem de direito repense, analise, principalmente ao governo do dia. Obrigado, Augusto. José Fol, quais são os temas, ou qual é o tema que elegeu para a semana? Obrigado. Passaram ontem 34 anos depois do desaparecimento físico do primeiro presidente de Moçambique, presidente Samora Moses Machel. Quero com isto enaltecer a sua obra e dizer aos mais novos e ao povo moçambicano para continuarmos a estudar o pensamento e os feitos do presidente Samora Moses Machel e a sua contribuição para a independência nacional e o desenvolvimento da nossa nação. Muito obrigado. Exato. Este é um tema que está patente para a nossa análise de hoje, os 34 anos da morte do presidente Samora Machel. Vamos então começar com o primeiro tema que nós temos em destaque para hoje, que é portanto, a estadia dos Mamas em Portugal. Foram cerca de 13 dias. Na primeira volta dos jogos amigáveis com Guiné-Bissau perdeu por 1-0. Na segunda volta, portanto, já diante, não é, da sua congênere de Angola, perdeu por 3-0, numa partida a contar para a preparação da quarta fase da eliminatória para os jogos, aliás, sim, da quarta fase da eliminatória, do jogo que vai acontecer até
no dia 16 de novembro, já no Estádio Nacional de Desempenho. E vou começar mesmo por olhar António Muxanga. Este resultado negativo dos Mambas. Portanto, uma estadia de 13 dias em Portugal para jogos de preparação eliminatória do CAN 2022 e volta com resultados, portanto, que deixam a desejar. Bom, segundo o que dizia um dos técnicos lá da seleção, dizia que não é motivo de preocupação, mas porque os resultados no futebol fazem-se marcando golos, é mesmo motivo de preocupação, porque expuseram muitas fragilidades, colocaram-se, demonstraram muita vulnerabilidade, ainda que tivessem conseguido empatar pelo menos um dos jogos, mas o que nós vimos é que não conseguimos fazer o que se esperava. Mas também há alguma razão, desde quando começou, o nosso campeonato está totalmente parado, os jogadores estão-se a preparar cada um à sua maneira. A ligação, de junção dos jogadores foi muito curto. Não é possível aferir a prontidão e a preparação de cada um enquanto não tivermos campeonatos internos. Por isso, a seleção só poderá se valer de jogadores que estão no exterior, onde no mínimo há campeonato. Mas, para o nosso caso, é preciso reconhecer que a própria Federação Moçambicana de Futebol encerrou a época futebolística antes de iniciar. Augusto. Bem, eu concordo plenamente com a colocação do deputado Muxanga. Eu, pelo menos, já esperava, porque esses resultados negativos, porque olhando para o cenário do futebol nacional já há muito tempo que não se joga futebol em Moçambique, também olhando a nossa realidade, muitos dos nossos jogadores não têm tido aquele acompanhamento dos clubes ou da própria seleção, o acompanhamento técnico, físico. Se você for a ver, muitas das vezes pode se deparar com um jogador dos Mambas por aí a tomar uns 300 por aí. Então, fisicamente nós já esperávamos que não íamos ter bons resultados. Por isso, nos desespera nós como adeptos, porque queremos bons resultados. É a seleção nacional. Ambicionamos, nós como nação, estar em grandes palcos do futebol mundial. Mas há uma nota que eu sinceramente fico preocupado, não é? O porquê marcar esse jogo em Portugal, ou levando em consideração que tanto Guiné-Bissau como Angola são países africanos. E se for já ver a logística, os gastos que foram feitos, eu não sei se tivesse levado esses valores, pagasse os jogadores ou investisse em outras coisas e fosse jogar se em Angola ou em Guiné-Bissau, ou Angola fosse convidada a jogar em Moçambique, eu acho que a logística, os gastos não seriam tantos como foram feitos. É um reparo. Espero que das próximas vezes há que repensar nessas estratégias, porque não faz sentido gastar tanto dinheiro para Portugal se os países são africanos, estão aqui no continente africano. José Fol, este saldo negativo dos Mambas são jogos amigáveis? Bom, isto preocupa-nos, atendendo que vamos para um jogo a sério daqui a nada, frente aos Camarões, se não estou em erro, para a qualificação, e atendendo que a nossa seleção neste momento está a disputar o primeiro lugar no seu grupo de qualificação. Teve um bom início e esperávamos que o processo de preparação pudesse augurar alguma confiança tanto ao público amante do futebol aqui no nosso país, assim como podia trazer alguma confiança até a mímica aos jogadores para enfrentarem o próximo desafio com alguma certeza de vitória. Mas de facto estes jogos mostraram que há um trabalho pela frente. É possível sim vencer o jogo, mas também há que mandar um recado aos jogadores de que mesmo os jogos particulares, estes treinos, são importantes que nós levemos
a sério para apurarmos a nossa aptidão física, a nossa aptidão tática e técnica para, de facto, fazermos face a estas seleções que já têm algum histórico de vitórias em alguns campeonatos aqui em África. Penso que a federação, o treinador, os jogadores devem trabalhar nesta situação. Entendo o fato de terem ido fazer este estágio em Portugal primeiro, saindo do território nacional para melhor concentração, mas também porque a maior parte dos jogadores que foram convocados são de facto jogadores que ombreiam, jogam nas ligas europeias. É mais fácil e é o modelo das outras seleções africanas, preferiram fazer estágio na Europa, principalmente porque aqui em África os campeonatos ainda estavam paralisados, mas na Europa já decorriam esses campeonatos. Então isso haveria de trazer maior ímpeto. Não fomos felizes, mas acredito, a Bíblia diz que a fé é acreditar em coisas que nós não vemos. Mas há espaço para continuar na fé, sendo que o jogo está previsto para dia 16 de novembro. Há espaço para que os Mambas efetivamente possam dar a volta por cima? Exato, eu acredito que sim. E eu penso que esta distância também é muito grande. Eu penso que a federação devia ter arranjado um meio termo. É verdade que não temos datas FIFA até lá, porque estes jogos particulares decorreram no âmbito das datas FIFA, mas eu penso que podia arranjar um meio termo, não sei, articulando com os clubes, para que provavelmente tenhamos, se calhar, mais um particular com uma das seleções, se calhar aqui da região. Penso que isso haveria de nos ajudar a apurar ainda mais e trazer esta confiança que os jogadores precisam. Mas também sinto que é preciso aprimorar os aspectos organizacionais. Vi aí em alguma imprensa a questão, por exemplo, não sei se é assim como se diz, do prémio do jogo, em que havia alguns que diziam de que a federação prometeu, por exemplo, 20 mil para cada jogador, mas aquilo que era a pretensão era que dos jogadores era que este prémio fosse para além dos 40 mil. Eu penso que, independentemente da situação, isto não pode inibir-nos de representarmos com dignamente a pátria. É verdade que precisamos aprimorar ainda estes aspectos, mas que não seja isto que tenha levado com que a nossa seleção não tivesse bons resultados. Está-se a falar em vários corredores que nós até jogamos melhor, mas deixamos as bolas entrarem por causa desta insatisfação. Os golos que são necessários não surtiram. Não surtiram. Bom, então, está para dia 16 o jogo entre Moçambique e os Camarões e será mesmo no Estado Nacional de Zimpeto. Parece que a aprovação, segundo a CAF, ou melhor, a prorrogação da aprovação do Estado Nacional de Zimpeto para a realização deste jogo é um tema que possivelmente poderemos trazer a debate. E agora vamos, tanto por causa da gestão do nosso tempo, vamos olhar mesmo para o assassinato do empresário Jay Ambi. Eu vou começar mesmo por si, Fol. Ao todo, este ano, se for-se a fazer assim um rastreio dos números, por exemplo, de raptos, totalizam cerca de 9 raptos contra empresários, 2 casos de tanto sucesso a nível da recuperação dos mesmos. Em julho, Agostinho Vuma foi baleado. Portanto, é recorrente essa situação da perseguição contra empresários, em particular este caso que aconteceu na passada terça-feira. Como é que olha para este assassinato? Lamentável, vergonhoso. É preciso que estas situações de facto parem. É preciso que as autoridades policiais trabalhem para o esclarecimento. Aliás, foi-nos dito que existem pistas e penso que nos próximos dias as autoridades vão se pronunciar em relação a esta questão. Mas é de lamentar que estas situações estejam a acontecer à luz do dia e nas principais artérias da nossa cidade, onde acreditamos que existe mais segurança, onde acreditamos que, do ponto de vista operativo, as esquadras estão mais próximas
umas das outras, mas também porque nós, como cidadãos, nós, como residentes, estamos a assistir isto de forma pávida e serena. Se nós formos a ver o sítio onde realizou-se este ato macabro, daquilo que nós podíamos presenciar das imagens, estavam lá pessoas que não reagiram perante aquela situação. Mas haveria a hipótese da reação da população? Eu penso que pode haver, e já houveram exemplos de reação da população neste país quando estão em perigo vidas humanas, tipo assassinatos, tipo situações de assalto. Já vimos pessoas a reagirem de outra forma. Okay. Na própria estrada, onde depois tiveram que se escapulir perante aqueles tiros, era possível criar aí uma situação de uma interdição, carros aí à volta, não sei o que, era possível. Mas ultimamente nós, como população, também reagimos de forma pávida e serena em relação a esta situação. Está a ser recorrente e fico preocupado porque, segundo aquilo que foram relatos, era uma tentativa de rapto. E ultimamente, quando os meliantes não conseguem atingir os seus intentos, que é raptar, eles imediatamente optam pela agressão à vida destes concidadãos, outros concidadãos. E eu penso que é preciso, de facto, que nós possamos abalar este núcleo, porque acredito que, da forma sistemática como está-se a reportar, da forma como temos ouvido os relatos em alguma imprensa, é uma atividade sistemática, seletiva e que tem um núcleo de direção que não é esporádico, não é uma organização esporádica, é uma organização que existe. Quer dizer que já vem com planejamentos concretos a nível de pessoas a que se procura? A que se procura, já se conhece o historial dessas pessoas, as suas contas bancárias, os seus movimentos, o que é que faz nas primeiras horas do dia, o que é que faz, por exemplo, no meio do dia, o que é que faz no final do dia. As pessoas já vão com estas informações. Exato. Isto preocupa-nos e mostra, de facto, que há aqui uma organização para delinquir, há uma organização que está aqui para cometer estas atrocidades. Mas o mais agravante ainda, são os relatos que estas pessoas não são pessoas, como é que posso dizer, que estão a aprender, são pessoas que sempre realizam estes atos, ciclicamente. E algumas até, pelo que estamos a ouvir na imprensa, estão ligadas às forças policiais. Eu penso que aqui também há que haver uma purificação, principalmente destes que querem denegrir este papel brioso, esta ação inquestionável que a nossa polícia tem realizado em defesa da pátria, em defesa da nossa soberania, Exato. Em defesa da ordem e tranquilidades públicas. E nós, como Frelimo, condenamos estas ações que Exato. Atentam contra a vida e a liberdade das pessoas e condenamos veementemente e que, de facto, esta situação seja esclarecida. Augusto Palembe, estamos diante de um crime extremamente organizado, ou nem por isso? Muito. E é triste vivenciar essas situações que, na minha opinião, tem um compadrio de algumas altas figuras desse país. Porque não faz sentido o que está a acontecer. Pá. Isso já dura quase 10 ou 11 anos. E se for já olhar, estamos já a deter pessoas. Encontramos os mandantes. Em todos os julgamentos que eu já assisti, só vejo o peixe miúdo ali a ser apanhado. Mas ali tem mandantes. E porque os mandantes são intocáveis, ninguém diz nada.
enquanto isso acontecer, enquanto houver esse compadrio, essa proteção dos mandantes dos crimes, eu acho que essa tendência vai continuar. E se for já olhar, tivemos o caso da morte, o assassinato do Matavel, lá em Gaza. Ele foi assassinado. E aqueles homens eram operativos da polícia. O que é que lhes moveu? Quem lhes mandou para tomar aquela decisão? Ninguém, ou seja, a polícia ou a Cernic, quem é de direito, apenas julgou, colocou aqueles operativos na cadeia, mas eles tinham um comando. Alguém comandava aquela operação. Quem é essa pessoa? Então, enquanto continuar essas impunidades, os crimes vão acontecer. Porque as pessoas sabem que nada vai lhes acontecer. Ou seja, está na hora de se encontrar o verdadeiro comando dessas operações. São cidadãos de origem asiática, estão sendo sequestrados, mortos, mas amanhã será cada um de nós. E o mais complicado é que tantas outras agressões, tantos outros crimes, não tem solução. Dizia o Foley que dizem que há pistas. Sempre foi assim. No caso do Vuma, há pistas. No caso do Matavel, no caso do Ercílio Salema, no caso do Macuiane, há pistas. Mas não encontramos os verdadeiros autores materiais e morais que cometeram essas atrocidades. O que quero dizer é que aqueles que planeiam de forma isolada sabem que não vai acontecer nada, ninguém vai encontrar os verdadeiros criminosos e continuam fazendo. Então, tem que haver aqui uma reação enérgica da Procuradoria, dos tribunais, da própria polícia, os operativos, em resolver esse problema. Às vezes eu fico preocupado, às vezes eu penso, não será aqui o comando, muitas das vezes, esses sequestradores, não são esses que muitas das vezes são mandados para matar os opositores, todos que têm opinião contrária ao Estado. E quando o fazem, sabem que é fulano que fez, já não lhe podem fazer nada, porque ele é usado para calar a voz da oposição. Então, quando ele faz, já a título próprio, e sabem que é ele que fez, não podem lhe fazer nada. Então, são essas situações que temos que resolver. Hoje, repito, como há um ditado que diz, numa capoeira, quando as galinhas e os patos, quando o dono começa a comer, a sacrificar, estarem felizes. Porque quando acabar os patos, vão entrar as galinhas. Então, nós como sociedade, não podemos estar felizes com essa situação. E o Foley, talvez, eu quero responder à não reação da população. A população sabe que isso é um esquema, pá. É um esquema que parte lá de cima. E você vai sacrificar a sua vida sem ter nada a ver com aquilo. A saber que mesmo você sacrificar a polícia, a justiça. Tivemos agora na Beira. Foram detidos algumas pessoas que foram soltas a calção de 1.500.000. Ou seja, na minha opinião, já era motivo de se averiguar. Exato. Relembre apanhou aonde 1.500.000 para ir pagar para sair da cadeia. Então, são essas questões que, como país, como sociedade, como nação, temos que começar a. Se queremos acabar com os sequestros, temos que ter atenção nessas coisas, porque o país está a perder com isso. Antônio Muxanga, mais um crime, aliás, que marca, aliás, até de certa forma, um receio por parte de investidores estrangeiros, não é? Já há uma carta até a circular no Jornal Público que dá conta, aliás, até aconselha alguns investidores internacionais, sobretudo asiáticos, a venderem os seus bens e regressarem às suas terras de origem. Mas quais são as hipóteses que se levantam quando olhamos para este crime e os demais que já aconteceram? Eu penso que o que nós temos que fazer de melhor é usar esta oportunidade em que tivemos coragem de pedir à Europa para vir nos ajudar a combater o terrorismo, juntar isto, esta coisa de sequestros, assassinatos, esta coisa de tráfico de drogas, que também é uma fonte de grandes clivagens, esta coisa de nomes de empresários nossos que são
alistados como pertencentes a grupos que criam terror no país, termos uma entidade que nos ajude a esclarecer isso. Primeiro, capacitando a própria polícia, capacitando a própria procuradoria para poderem fazer acusações um pouco mais consistentes que vão permitir que o juiz tenha vergonha de cobrar o estágio 1,5 milhão de meticais. Estamos a dizer, Muxanga, que há fragilidades no sistema, por exemplo, de justiça? Sim, sim, há muita fragilidade. O nosso sistema de justiça é o ente mais precário de todo o sistema, é a justiça. A nossa justiça está de qualquer maneira e a partir da própria Cernic, a forma como são remunerados os elementos da Cernic, a forma como as pessoas são tratadas, a forma como são treinados e equipados, demonstra claramente isso. E nós temos aqui uma situação muito interessante. Um grande comprador de troféus da Frelimo, comprava cachimbos, até comprava camisetas da Frelimo, deu muito dinheiro à Frelimo. A Frelimo está calada. Passam 10 anos. Quer dizer, para o intimidarem cada vez mais, até o raptaram, Mohamed Bashir. Quando as coisas chegam a esse nível, onde é que você vai? O Rizwana Datia também era um dos grandes financiadores da Frelimo. Aliás, tem um dirigente da Frelimo dentro da firma do Rizwana Datia, que é tido como sócio lá e representa algumas. Foi raptado, foi tratado como foi tratado. Esta questão de raptos, tráfico de drogas, não podemos ver a questão de origem da pele. O que nós temos que ver é a alma que anda dentro do Abi. O que nós temos que ver é o sangue que ele derramou. O sangue que ele derrama é vermelho. O sangue dele é o sangue que deve ser respeitado no nosso país. Eu acho que nós precisamos abrir as alas, permitir que aqueles que têm tecnologia que podem nos ajudar a investigar, venham nos ajudar, venham nos equipar, venham nos formar, venham nos capacitar para sairmos desta questão de uma vez por todas. Fole, esta ideia de Muxanga de que precisamos, por exemplo, de ajuda internacional para resolvermos os problemas de casa. Essa fragilização que se coloca, por exemplo... Desculpa, o rapto não é problema de casa, não é coisa pequena. Onde se derrama sangue, não é brincadeira de crianças, se dá um pontapé de Mas temos o nosso benexo. sistema de justiça a nível interno. O nosso sistema de justiça não está capacitado. O nosso sistema de justiça é muito frágil. Aliás, foi morto o Marcelino, um procurador, ainda não conseguiram dizer. O juiz. Foi morto o juiz Silica. Os próprios magistrados ainda não conseguiram dizer nada. Okay, até os porcos têm solidariedade. Experimenta chegar na pocilga, pegar o filho do porco, para ver o que a mãe, os outros porcos vão te fazer. Fole, essa ideia de recorrermos realmente a uma ajuda externa para resolver o problema da fragilização da nossa justiça. Como é que olha? Eu não sei se isso podia ser solução, mas eu penso que a solução passa por pacotes de formação das nossas autoridades, principalmente, eu falo da Cernic, que é a polícia de investigação, que deve se lidar com estas situações de rapto, que é o aspecto que estamos a falar em concreto, com os agentes da justiça e com o aprimoramento das nossas leis. É preciso que as nossas leis sejam aprimoradas, porque muitas das vezes as nossas leis, os nossos legisladores na Assembleia, os nossos governos têm aprovado multuras penais muito baixas, que não repelem de forma material o cidadão com estas condutas a cometer este crime, porque sabe de que é duração de 2 a 4 anos, não sei o quê, e daqui a nada vai sair e vai voltar à sua vida normal. Eu penso que o aprimoramento das nossas leis na componente das multuras penais a aplicar para crimes desta natureza, acompanhado do processo de formação, e aí podemos ver quais são os melhores modelos e através do sistema comparado de funcionamento das entidades, sejam elas policiais, sejam de justiça, podemos se calhar pedir cooperação a nível desta então concorda com a ideia de Muxanga de... Eu disse nem tanto. Okay. Não concordo com a questão de termos que trazer homens para cá
assistir e serem eles a comandarem a investigação. Eu acho que os pacotes de formação, volto a repetir, os pacotes de formação, a nossa polícia, com enfoque para o Cernic, algumas autoridades de justiça que trabalham neste âmbito e o reforço das nossas leis, principalmente no que tange às molduras penais, podem vir a trazer alguma luz de resolução destas questões. Porque muitas das vezes os que cometem estes crimes, quando vê as molduras penais muito baixas, acham que, bom, isto é uma passarela. Hoje sou condenado, mas vou ficar lá 1 ano. E como temos ramificações nestas situações, mesmo estando na cadeia, outros continuam a perpetuar o crime. E eu penso que, de facto, tem de haver este reforço, sem o prejuízo de haver uma colaboração internacional, por exemplo, entre os países dos Palopes, entre os países ou até com outros países que registram esta situação de raptos com uma maior intensidade. Estou a falar, por exemplo, da África do Sul, estou a falar do Brasil. Nada prejudica com que as nossas autoridades de justiça e da polícia possam cooperar, mas também esta cooperação pode ser realizada a nível das instituições multilaterais e internacionais. Estou a falar, por exemplo, da Interpol com a nossa polícia, para, por exemplo, haver uma flexibilidade, por exemplo, na investigação ou na tramitação de casos em que um determinado raptor ou um determinado criminoso cometeu um crime em Moçambique e está refugiado em um outro país. Exato. Então, aqui há uma ação que deve ser feita e concertada com a Polícia Internacional. Exato, eu vou pedir um bocadinho mais de síntese, obviamente, por causa Sim. do nosso tempo, Então, que é bastante curto. Augusto, esta questão, por exemplo, da fragilização da justiça, são tantos crimes que se colocam em causa, poucas, se calhar, resoluções, foram citados aqui alguns casos. É efetivamente um problema da justiça que tem que se resolver com a ajuda de mão externa, ou necessariamente o que o Folo está a dizer só para a questão de formação, mas não necessariamente trazer os homens para fazerem uma justiça, um trabalho de base? Eu acho que nós temos que discutir o sistema todo. O nosso sistema todo é um sistema que está doente. Está doente porque não consegue resolver os problemas da sociedade. São vários crimes que já aconteceram. Dizia bem o deputado Buchanga, até os próprios juízes e procuradores foram vítimas, mas não vimos nenhuma onda de solidariedade. Ou seja, até aqueles problemas que são de dentro, os juízes não conseguiram trazer à tona os mandantes, quem foram, qual foi a solução. Assistimos do Vilanculos, aquele cidadão que foi solto até no carro celular da polícia, depois foi ser, quando ia a um julgamento ou a uma audição, depois foi assassinado lá em Moamba. É o Coutinho, uma coisa assim. Ou seja, a nossa justiça é um embrulho, é uma coisa que tu não consegues dizer qual é a realidade, mas eu posso até aceitar o pensamento do deputado Muchang de trazer uma ajuda em dar a situação. Mas eu não concordo na plenitude. Eu acho que deve começar na limpeza da própria justiça moçambicana. Limpeza, estamos a referir o que exatamente? Eu vou dar um exemplo claro. Tu tens tu sabes que um polícia moçambicano ganha 10 mil meticais, ganha 15 mil. Um licenciado... A polícia ganha 5 mil. 5 mil. Esses 10 mil apanhaste aonde? Não, vamos dizer, senhor deputado. Diga aquilo que você sabe. Não. O que a polícia ganha
Não dá para cesta básica. Então não inflacione, porque está mentindo. Vai enganar crianças, vão se meter na CIPOL a pensarem que vão ganhar 10 mil. Não há 10 mil na polícia. Eu queria chegar aí. Há aqueles que ganham 5 mil, base, mas já aqueles que são licenciados. Estou a tentar puxar um licenciado que está dentro da polícia, pode ganhar uns 20, 22 no Estado. Mas tu vais ver a casa dele. Tem um rechão, primeiro, segundo, terceiro andar. Porque ele é pequeno. Está na Cernic. Carro que ele usa. Hás de ver um procurador. Tem rechão, segundo, terceiro, tem Mas 3, não seria 4. uma questão de uma boa gestão? Temos que ir... Jorge, vamos à base. Temos que ser realistas. Nós queremos discutir. Tudo tem que começar daí. Tudo tem que começar daí. Okay. Desculpa, pera-me. Você, para saber fazer limpeza, tem que ter mãos limpas. Aí sim. Quem é a única pessoa que você sabe que está limpo na procuradoria, com capacidade de indicar que este e aquele procurador é corrupto do sistema? Quem é a pessoa que você conhece a nível dos tribunais que está limpo, que pode dizer que o fulano e fulano devem sair fora do sistema? Sim. Vamos arranjar pessoas limpas. Quando nós quisemos criar a CIPOL, sabe quem foram os primeiros professores? Foram espanhóis. Pergunta a Machatino Mguamba, aquele que era presidente do Tribunal Administrativo. Foi o primeiro diretor da CIPOL. Os professores que andavam ali davam aulas em espanhol. Fomos apanhar na Europa. Quando quiseram organizar a autoridade tributária, foram trazer Crowe Energés. Crowe Energés é uma firma inglesa. Eram ingleses que formaram os primeiros aduaneiros que nós tivemos neste país. Quando quiseram criar o primeiro núcleo de intervenção rápida, as pessoas que treinaram a intervenção rápida são coreanos. Estavam a treinar em Gaza, algures ali em Shidoshine. Quando quiseram criar o primeiro núcleo da polícia, os primeiros polícias foram formados na Tanzânia. Esse grupo faz parte do Mussanyani, que era diretor das prisões, que agora é presidente da Assembleia. Não há nada você de ter de limpo aqui. Então, desculpa, nós estamos a desprezar o que temos. Não está tão sujo como se pensa, mas não temos ninguém com coragem de indicar outro. Bom, eu queria dar, não sei se o Folo quer responder, desculpa, mas não, a questão não está aí, deixa-me falar. O que nós temos que fazer, vamos entregar. Vamos fazer o mesmo pedido de apoio que fizemos para combater o terrorismo. Vamos fazer em relação aos raptos, sequestros. Vamos fazer em relação ao tráfico de drogas. Aí nós vamos resolver os problemas fundamentais que nós temos nesse país. Permita-me cortar-lhe. Tem que ter medo de discutir com clareza esta questão da droga e tráfico de influências, vamos agora falar esta questão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, mas por causa do nosso tempo. Desculpe. Dois segundos. Eu não tinha terminado de meu raciocínio. De forma rápida. O deputado Mushanga tocou num assunto extremamente importante, o tráfico de influências. É que parece que vou fugir do assunto, mas não. Tivemos as eleições, lembra muito bem aqueles problemas. Bom, eu queria tentar fugir um bocadinho da época do nosso tempo, infelizmente. Vamos olhar deixa eu terminar o raciocínio. Quando chegamos a um tribunal, sabe o que o juiz disse para mim? Disse, Pelé, nós recebemos ordens superiores para chumbar todos os vossos documentos. Okay. Então, são essas ordens superiores que começam a estragar todo o sistema. Paulo, parece que criminosos, sequestradores, todo esse lixo aí. Eu vou para o fórum mesmo com a pergunta do Tribunal Judicial, fugindo um bocadinho daí, entrando para o Tribunal Judicial que dissolveu. Meu irmão. Já não temos muito tempo, eu quero agradecer. Não, mas deixa eu terminar. Muito tempo. Meu irmão Jorge, de forma rápida. A polícia da rua pode pegar o criminoso, há de receber uma chamada, 5 minutos depois dizer, solta lá isso. Folha, de forma 1 minuto, 30 segundos só. Sim, eu penso que é preciso acreditar nos moçambicanos. Certo. É preciso acreditar que nos órgãos de justiça e na nossa polícia há pessoas comprometidas com a causa que lhes leva a estar lá. De forma sintética, de forma muito sintética. A acreditar que há pessoas comprometidas com a pátria. Temos patriotas que tudo fazem no dia a dia para que a ordem e tranquilidade públicas possam de facto vigorar neste país. Obrigado, infelizmente o nosso tempo já não está. Em relação a esta questão, o nosso tempo já não está, podemos programar para uma próxima ocasião. Deputado Mushanga, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu dissolver as empresas MAM e Proíndicos
tanto envolvidos na questão da contratação das dívidas ocultas. O que é que se pode, nesta altura, dizer? É uma decisão acertada? Vai valer a pena para alguma coisa? Vai amenizar a questão das dívidas? Qual é a avaliação que faz? Não, a dissolução visa que as empresas não continuem a criar prejuízo. Porque neste momento as empresas estavam a criar prejuízo. Mas é uma decisão acertada? Sob esse ponto de vista? Acertada como não sei. O que eu sei é que aquelas empresas nunca produziram nada. Porque foram feitas para roubar dinheiro, a usar a elas para roubar dinheiro do Estado moçambicano para o bolso de algumas pessoas. A manutenção das empresas continuava a ser um fardo para o Estado, porque o Estado tem que continuar a pagar por coisas que não estão a render nada. Segundo o que diz a decisão, é que com a dissolução das empresas abre-se o caminho de se vender o pouco que as empresas têm para começar a pagar parte das coisas. Uma das grandes coisas que as empresas têm é o problema de fardo de vencimentos. Eu conheço alguém que está no famoso estaleiro da MAM, em Moamba, que está lá, não há nada, não está a fazer nada, mas depois tem que receber todos os meses. Conheço pessoas ligadas a proíndicos que estão a pulular de um lado para o outro, pararam de viajar de leste a leste, porque tiveram medo da prisão de Manuel Chang e também tiveram medo agora por causa desta coisa de Covid-17. Aliás, como sabe, Covid-19. Como sabe, é uma lista muito enorme de pessoas, até que alguns acabaram fugindo do Conselho Constitucional por causa da vergonha que os seus familiares estão envolvidos nesta vergonha deste tipo de empresas. Agora, o que é que isso vai trazer depois? Não estou à altura de dizer, não sou profeta. Nem Joe Williams diz que é profeta, acho que não estaria em condições de profetizar isso. Mas o que é importante é que há um passo que está a ser marcado com vista a encontrar uma maneira de reduzir os custos que o Estado está a pagar por entidades que não são úteis ao próprio Estado. Então, essa dissolução podemos descrever como uma total incapacidade das empresas de produzirem? Sim, sim. O que está escrito lá é que as empresas não estão a produzir. Estão a criar prejuízo e têm um património que está a apodrecer. Augusto, a venda dos bens, portanto, revertem-se a favor do Estado. Há espaço suficiente para, pelo menos, conseguir dar o passo ao pagamento das dívidas ocultas, as referidas dívidas, como se diz, através da dissolução dessas duas empresas? Aliás, está também pendente a dissolução da Ematum. Só dá para rir. Para rir porque hoje a Procuradoria dissolve as empresas. Mas há anos atrás discutíamos aqui a viabilidade das empresas. Nós outros fomos apelidados profetas da desgraça, porque nós dizíamos que essas empresas eram mais um meio usado para destruir, para roubar o Estado moçambicano. E fomos hostilizados. Uma das pessoas que nos hostilizou é o Ford, que dizia que é atum, nós temos o atum aqui, vai trazer muita solução, o peixe vai ser comprado. Eu dizia assim, nem aqui nós não comemos atum, como é que vai produzir tanto atum assim? Começaram a nos dizer muita coisa, a nos hostilizar. Hoje, está aí, a Procuradoria dissolveu, porque as empresas não têm viabilidade, não estavam trazendo nenhuma solução para o país, mas há uma coisa que temos que ter certeza. Essa dissolução não traz nada de novo para o Estado moçambicano. Por quê? Mesmo a venda desses materiais que tiveram inflação de preços na sua compra, o Estado quase não ganha nada, não essa minimização de pagar salários aos improdutivos que pululavam lá dentro daquelas instituições. Mas temos que alertar a todos aqueles que nos tentaram minimizar a nossa capacidade de pensar, de analisar os fatos, que essas empresas era para desgraçar o país e andaram a dizer que era bom. Está aí o resultado. Fecharam, não trouxeram nada de novo para o país. O que trouxeram foi mais um peso na vida dos moçambicanos. Exato. Fole, como é que olha para esta dissolução da MAM, da Proíndicos, e também está pendente a dissolução da Ematum, sendo que a MAM, por exemplo, contratou uma dívida de 622 milhões em 2013, com o fim de, portanto, criar um sistema integrado de segurança, e hoje a PGR, portanto, a pedido do Ministério Público, decide dissolver estas empresas. Bom, os fins para que estas empresas foram criados
eram fins lícitos e com uma visão integrada e sustentável. Não é esse o problema. O problema que cria esta disfuncionalidade destas empresas em virtude destas ações que estão a ocorrer em vários espaços, em vários tribunais, tanto dentro do país assim como fora do país, e que em algum momento inibe alguma ação de gestão corrente, alguma ação de funcionamento destas instituições antes de resolver o problema que os circunda, que está em torno da sua criação e da contratação das dívidas, que eram o elemento essencial para que levassem a cabo a visão que esteve por detrás da sua criação. Não estando a realizar aquilo que está prescrito naquilo que são os objetivos da sua criação, logicamente que elas não haveriam de produzir. E não estando a produzir, eu penso que o tribunal, de facto, tomou medida acertada, não é? Mas não vamos aqui amaldiçoar, conforme estava a dizer o meu amigo Pelembe, a gênese da criação, o objetivo por detrás desta criação, da criação destas empresas, por mim estava bastante acertado. E hoje nós conseguimos ver isto. Quando olhamos para Cabo Delgado, olhamos para esta situação da nossa costa, nem todos aqueles que batem palmas e dizem isto está certo, ou aqueles que apontam o dedo frequentemente no erro, estão conosco. Hoje estamos a ver que esta visão integrada de proteção da nossa costa é fundamental, é essencial. Vejamos a situação, um exemplo daquilo que está a acontecer em algumas zonas, não só de Cabo Delgado, mas hoje Tanzânia. Estou a falar daqui da costa do Oceano Índico. Estas empresas visavam em algum momento este apoio integrado de segurança. E de facto nós também ajudamos a diabolizar e a descancarar totalmente as portas, porque tínhamos objetivos políticos e outros interesses obscuros. Mas o interesse que esteve por detrás da criação destas empresas era um objetivo lícito e com uma visão integrada. Agora, exato. Concordo com o tribunal em relação à dissolução, porque esta situação toda que está a decorrer nos tribunais impossibilitavam com que elas pudessem ter um normal funcionamento e realizassem os fins para que estavam criados. Então, não podendo realizar isso, estavam paradas. Então, constituíam um encargo, de facto, para as próprias empresas, para o Estado, e era necessário que o tribunal, órgão competente, na falta desta iniciativa por parte dos associados, tomar esta decisão. Exato. António Muxanga, muda algum curso nas investigações deste mediático, o caso das dívidas ocultas, a dissolução destas empresas? Não, de forma nenhuma, porque o dinheiro nunca chegou a entrar nas empresas. O dinheiro foi transferido diretamente para os bolsos das pessoas, para dizer que as empresas foram criadas e alguém valeu-se da criação das empresas para, em nome das empresas, receber suborno. E esse suborno veio diretamente para os bolsos. Por exemplo, os dados que nós tivemos com o julgamento do Bustani, ficou claro que o dinheiro era dirigido a partir da Proinvest diretamente para o local e usavam faturas falsas, inflacionadas, para justificar que usaram este aquele valor, e cujos beneficiários todos foram arrolados por Bustani em sede do Tribunal de Exato. Falávamos aqui da fragilidade do sistema de justiça, mas estamos aqui diante de um ponto que merece um bocadinho de destaque, essa tomada de decisão, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República em dissolver essas empresas. Podemos encontrar aqui uma boa mão. Eu não acho nem a eficácia da Procuradoria. É a sua obrigação. Se fores a olhar, vamos lá pensar juntos, a própria gênese da criação dessas empresas, até se fores a olhar os empréstimos, quando o Estado é avalista dessas empresas, essas empresas são criadas em tempo recorde
recebem dinheiro em tempo recorde, não obedecem nem os trâmites minimamente legais. Não vou falar da Assembleia da República, que é o topo, o epicentro que devia ser respeitado, mas também aqueles mínimos detalhes que a tua empresa, quando abres, deve respeitar, deve seguir. Essas empresas não seguiram, foram abertas. Então eu discordo quando o Folha diz que o objetivo que foram criadas era para resolver o problema do país. Não é aquilo que se pode aferir. Aquilo que se pode aferir. Não, eu não estou a falar da contratação, das dívidas, mas daquilo que pode se aferir do processo de criação. E o Calembe sabe muito bem como é que se criam as instituições, as organizações. Mas a maneira como foram criadas é aquela que está, de facto, vertida nos documentos legais. Mas é assim, obedeceram esses trâmites. Só estava a responder essa questão. Vais para o banco. Vamos ser normais. Abres uma empresa hoje. Registras e vais a um banco e pedir empréstimo. Nós estamos a pedir todos os dias que o processo de criação de empresas, de associações e de organizações devem obedecer uma flexibilidade tal. Não, eu não estou a falar daí da abertura. Eu estou a dizer do empréstimo do banco. O banco é um dia tu já podes criar empresa. Sim. Qual é o problema de o nosso tempo. Deixa eu terminar. É que ele quer me atrapalhar. Ele tem medo de dizer as verdades. Está bem, é o certo. Assim, Jorge, puxam o país para frente. Outros estão a tentar puxar. Exato, Augusto. Tu abres uma empresa hoje, vais a um banco. O banco não tem a experiência. O deputado Muxanga que todos os dias não conhece os resultados da tua empresa. A tua empresa nunca produziu nada, não tem nada, nunca mostrou nenhum serviço. É dado. Mas não seria uma questão de acreditar na ideia da empresa? 560 milhões. E o Estado moçambicano. Vamos lá, você vai ser meu avalista. Nunca me viste a fazer negócios, nunca trouxe nenhum resultado, nunca me viste com nenhum dinheiro. Vais aceitar ser meu avalista? Não seria uma questão de acreditar no projeto, mas olha, este é outro assunto, é outro debate. Essas empresas foram criadas para roubar. Ontem, 19 de outubro, Moçambique, ou portanto o país, não é, celebrou 34 anos da morte de Samora Machel. O que é que esses 34 anos significam, do seu ponto de vista? Mais um dia de lágrimas para os amantes de Samora Machel, sobretudo a sua esposa Graça Machel e seu filho Samito, que mais uma vez a desgraça lhe bateu a porta depois de perder a mãe, a Josina, e as outras filhas de Samora Machel. Este é um dia, ultimamente este dia é mais celebrado dentro da família Machel do que pelas instituições. As instituições, tais como o Frelimo e o governo moçambicano, usam para fazer turismo ambuzino e usarem a oportunidade para gastarem dinheiro do Estado. Porque em relação àquilo que deveria ser fundamental para trazer à tona o que provavelmente possa ter estado na origem da morte de Samora Machel, há muito pouco que está-se a fazer. E piorou a situação com a partida do nosso cunhado Nelson Mandela, não tendo conseguido trazer esta verdade enquanto Presidente da República. Eu já não posso esperar mais nada, senão esperar que Deus faça milagre. Essa ideia de que usa-se a morte de Samora Machel ou esta celebração para se fazer turismo ambuzino, que o António Muxanga acaba colocando aqui, como é que olha? De nenhuma forma. E como é que olha para os 34 anos da morte de Samora Machel, de forma genérica? Eu olho para os 34 anos da morte de Samora Machel como uma oportunidade para nós, os moçambicanos, independentemente das nossas cores partidárias ou crenças religiosas, para estudar, compreender a metamorfose, o pensamento do construtor da pátria moçambicana. É preciso que os moçambicanos, as gerações que hoje iniciam a sua caminhada de vida, de facto estudem. E há um grande conhecimento, um grande saber nesta estrutura de pensamento de Samora Machel sobre como é que o país devia ou deve ser organizado, como é que devem funcionar as instituições, como é que devem funcionar as forças de defesa e segurança. Aquilo também que era um sentimento pessoal de um Moçambique melhor para todos. Exato. Se Samora estivesse vivo e olhar para o atual cenário do país,
naquilo que é a posição dele, os ideais, sente que estaria satisfeito? Bom, eu hoje posso dizer que estou satisfeito com o país. E com Samora ou sem Samora, estou satisfeito com os destinos, o rumo que o país... Eu pergunto. Deixa-me falar. Não estou a falar, não disse estou satisfeito com a morte de Samora. Muxanga estava a dormir, por isso que não viu a minha intervenção. Está satisfeito com a morte de Samora Machel? Não estou satisfeito. Então está a perguntar não estou satisfeito. O que acha que Samora faria hoje? Não foi essa. Não foi essa pergunta. Estava a dormir. Olha, permita-me chegar aqui. Eu perguntava estava sonegado. Só vou te perdoar porque sei que teve um dia bastante laborioso. Eu perguntava se Samora estivesse vivo. Se Samora estivesse... Sim, eu dizia, estou feliz com o trajeto de glórias, com o trajeto de realizações, com o percurso que o nosso país estava a levar nos seguintes âmbitos. Hoje, nós temos um Moçambique mais desenvolvido, temos um Moçambique mais capaz e dona de si mesmo. Significa isto que os que antecederam Samora Moses Machel, os que substituíram Samora Moses Machel, não perderam este desígnio, não perderam estes ensinamentos, não perderam esta visão de um Moçambique desenvolvido, um Moçambique que pertence aos moçambicanos, onde cada moçambicano pode exprimir as suas ideias e pode trabalhar para desenvolver o nosso país. Qual é a sua avaliação? 34 anos Os dados da morte de Samora. Aí. Não, deixe-me terminar. Bom, infelizmente, o tempo já não nos permite. Exemplo, a educação. Samora Moses Machel, qual é a avaliação? Fez uma pergunta mas infelizmente eu percebo a resposta. Samora Moses Machel apregoava uma educação de qualidade e massiva. Hoje temos mais escolas. Samora Moses Machel apregoava a qualidade. Um setor de saúde o que é que se pode dizer dos 34 anos da morte de Samora Machel? Vou pedir um bocadinho de equilíbrio. A qualidade. Vou pedir um bocadinho de equilíbrio. Você próprio disse. Samora Machel apregoava ensino de qualidade. A qualidade. O que é que se pode dizer dos 34 anos da morte de Samora Machel? Há qualidade, mas que precisa ser aprimorada. Vou pedir um bocadinho de equilíbrio no plantel, no painel. Samora Machel é herói para uns e vilão para outros. Temos que reconhecer isso. Quando dizemos herói para um, vilão para outros, estamos a querer dizer o que efetivamente? Se olhares para a nossa história, heróis para uns, maioritariamente os da Frelimo, não é? E para si? E vilão para outros. E para si? Como é que particularmente o movimento democrático de Moçambique olha para a figura de Samora? O jornalista me colocou uma questão, como é que em particular o MDM, ou se calhar o Augusto Belém olha para a figura de Samora? Por isso que eu já entrei dizendo herói para uns e vilão para outros. Okay. Porque eu, para mim, como Augusto, passei muitos momentos e filar nas cooperativas, 1 quilo para cada pessoa, várias outras situações que não me marcam a mim como uma face toda bonita. E olhando para a nossa história, que nós aprendemos na escola primária, nós que nascemos nos anos 70 para cá, a história que fomos contados, olhamos hoje, essa história não é real. Não é real porque há várias vicissitudes. Posso te dar um exemplo. Eduardo Mondlane, na escola, morreu no escritório em Dar es Salaam. Está a falar de Samora, Eduardo Na realidade, ele morreu em Cadamante, Betty King, na praia. Então, são várias histórias que nós aprendemos, que levou que muitos cidadãos moçambicanos mas a síntese que eu queria era a mesma avaliação de 34. Desenhasse na consciência. Jorge. Era mesmo. Houve várias mortes de vários opositores. Estou a falar do Júri Simango, Estamos com poucos minutos, Augusto. Do Júri Simango, da Celina Simango, dos colocar em causa a história desses outros que mas Augusto, a pergunta que na governação, a pergunta que eu me colocava, mas é assim, há uma coisa que eu tenho que reconhecer. Vou pedir para que você dê espaço ao Augusto de forma rápida. Se faz favor. 30 segundos. O que eu pedi era mesmo síntese sobre os 34
A síntese que eu pedi era sobre os 34 anos de Samora Machel, o que é que significam? Os 34 anos, vou me cingir nos discursos. Os discursos de Samora Machel, não sei se ele estivesse vivo ia colocar em prática, porque eu tenho uma opinião que, ainda que levássemos o melhor presidente do mundo, um Obama, ou o próprio Trump, com tanto dinheiro que tem, se colocar ele no regime da Frelimo, vira desgraça mesmo. Bom, nós estamos o problema, aqui, olha, o problema não é a pessoa, é o sistema em si que estraga as pessoas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olhando para os discursos dele, eu fico impressionado, porque se aqueles discursos fossem implementados, resolveria tantos problemas que o país hoje enfrenta. Obrigado, Augusto. De forma rápida, vou pedir 30 segundos para cada convidado. Infelizmente, o nosso tempo não nos é, portanto, mais suficiente. Muxanga, 30 segundos para comentar acerca da retoma das aulas. Ontem, segunda-feira, retomaram as aulas da 10ª classe. Um erro grave, grande, que Samora Machel havia de evitar. O que devesse fazer agora era declarar o ano letivo perdido. Mas o porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano disse que a experiência que se teve no início das aulas da 12ª foi positiva. O que nós vamos ver agora, eu quero desafiar o Ministério da Saúde a ir às escolas fazer teste das crianças. Depois já que vamos vir conversar. Aquela senhora porta-voz do Ministério da Educação é qualquer coisa um pouco anormal. Porque ela é uma pessoa que não vive aqui, parece que vive no Mártir ou lá nas estrelas, porque ela promete coisas que ela própria sabe que não tem como as materializar. Exato, 30 Portanto, segundos vamos ter problemas muito sérios agora. Algumas universidades já estão a equacionar o encerramento porque estão a ver que as coisas não estão a dar certo. Nós preferimos adiar um ano para as crianças se formarem melhor e bem preparadas do que matar tantas crianças em um ano só para dizermos que temos legado. Obrigado, Muxanga. Pelema, vou mesmo a Pelemba. Como é que olha para essa decisão da retomada das aulas? Eu acho que essas decisões, quem as toma deve ser processado. Jorge, eu tenho um colega que a sua filha foi detectada o vírus. Há um mês foram lá, fizeram um teste à família e à secretária. De um mês para cá, nunca mais voltaram lá. Nunca ligaram. Nunca mais voltaram para saber o que está a acontecer. Só para tu teres noção, quero concordar com o deputado, quando diz que se queremos ter a realidade, vamos fazer teste nas escolas. Porque esses senhores devem ser processados. Eu acredito que todas as medidas de segurança e de higienização serão tomadas para preservar a vida e para que, de facto, o decurso das aulas possa ocorrer sem muitos sobressaltos. Não está-se a dizer com isso que não haverão, por acaso, infectados. Poderão haver, mas estas ações poderão ser minimizadas com este trabalho que as autoridades de saúde e as autoridades escolares poderão realizar, principalmente no que diz respeito a medidas de higienização e de proteção. É importante que, de facto, não haja para o próximo ano grandes constrangimentos que podem ser causados por causa da estagnação e que vão criar de novo problemas relacionados com falta de carteiras, com esta questão de cursos noturnos das crianças. Isto é importante. Embora, infelizmente. E acredito que as autoridades estão a trabalhar. Obrigado. A solução é ajudar as crianças para morrerem mais, para reduzir os Nós vamos embora. Não é isso. Quinta-feira com mais um debate. E assim termina essa edição de Despertar Debate de hoje, terça-feira. Até! That's no more nice.